Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama e hoje a aula vai ser sobre membrana plasmática. Bora estudar! Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática. A membrana, pessoal, ela está presente em todos os organismos celulares. Toda célula é constituída por membrana. E a membrana, ela delimita o espaço da célula. Eu vou ter membrana delimitando o espaço celular, seja num organismo que a gente chama de procariótico ou numa célula eucariótica. Essa célula procariótica é uma célula mais simples. A eucariótica é uma célula mais complexa, porque ela tem mais organelas citoplasmáticas. E essa membrana vai estar presente tanto ali externamente, nessa porção de delimitar o espaço da célula, bem como a gente vai encontrar estruturas membranosas dentro da célula. Algumas organelas vão ter a mesma estrutura de uma membrana plasmática, ok? Então, qual é a composição da membrana? A membrana plasmática, basicamente, ela é formada por uma dupla camada de lipídios, que são os fosfolipídios, e a gente encontra proteínas inseridas dentro dessa bicamada lipídica. Essas proteínas vão estar, elas têm uma propriedade de se locomover, elas não estão fixas, elas estão sempre em movimento ao longo dessa membrana, ok? Já os fosfolipídios não. Eu também posso encontrar carboidratos junto a esses fosfolipídios ou junto à proteína. Ele vai formar o glicocálix ou glicolipídios, tá certo? De membrana. E vou também encontrar formando essa membrana plasmática em alguns hormônios que vão estar presentes também em algumas membranas celulares. A bicamada lipídica é uma estrutura que está presente em todas as membranas biológicas. Ele é formado por uma parte chamada de cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Então, eu tenho uma camada aqui formando o fosfolipídio e, ao contrário, né, na segunda camada eu tenho ele ao contrário, tá? A cauda hidrofóbica, depois a cabeça hidrofílica. Hidrofílica significa dizer que ele tem afinidade com a água. Então, esse lado aqui, se isso aqui for a parte externa da membrana, então essa parte pode entrar em contato com os líquidos extracelulares. Da mesma forma, aqui dentro eu tenho os líquidos intracelulares, ok? Principais tipos de lipídios são os fosfolipídios, os colesteróis e os glicolipídios, que vão estar presentes aí na nossa membrana. Eu também posso ter nessa membrana plasmática receptores de membrana. Para que alguns para que alguns materiais cheguem até a célula, eu vou ter a presença de receptores que reconhecem essas estruturas e facilitam o processo de entrada dentro da célula, tá certo? Então, os receptores de membrana são específicos para certas moléculas que, ao entrar em contato, vão desencadear reações químicas do interior da célula. Então, eles provocam reações que vão alterar um pouquinho do comportamento celular. É o caso, por exemplo, até mesmo do HIV. O HIV que a gente falou até mesmo numa outra aula, ele pode simplesmente ser reconhecido pela membrana e a membrana vai conseguir facilitar essa entrada do HIV. Então, a membrana ela tem uma estrutura chamada de modelo mosaico fluido. Quando a gente olha para a membrana, se a gente pegar essa membrana e olhasse ela de cima, aquelas porções, aquelas cabeças hidrofílicas dos fosfolipídios lembram a estrutura de mosaico. E as proteínas que estão ali circulando, a fluidez dela, tá certo? Então esse modelo foi adotado por dois cientistas, Singer e Nicholson, e além disso ela vai ter a dupla camada lipídica e as proteínas. Função da membrana é ser permeável, ou seja, ela tem uma permeabilidade, ela permite que se passe algumas coisas, outras ela barra, e também fazer o reconhecimento celular. Então, a membrana tem como função a permeabilidade seletiva e o reconhecimento celular. A membrana também apresenta algumas especializações.
Essas especializações são necessárias para que ela possa funcionar melhor. E aí eu trouxe aqui algumas especializações: as microvilosidades, as invaginações de base, os desmossomos e as interdigitações. As microvilosidades, elas vão estar acontecendo no epitélio intestinal. As invaginações de base, nos canalículos renais. E os desmossomos e as interdigitações entre as células epiteliais. Vamos conhecer cada um para a gente entender qual é a função deles? Então, as microvilosidades, elas estão presentes na célula epitelial para aumentar a superfície de absorção. Olha só, pessoal, imagina que o meu intestino é como se fosse uma estrada cheia de curvas, tá? Essas curvas são as especializações da membrana. Mas por que eu tenho várias curvas? Vamos imaginar, se eu tivesse uma superfície lisa e quisesse colocar um material nessa superfície, rapidamente ela se dispersaria. Mas se eu colocar numa superfície que seja ondulada, esse material vai poder se acumular ao longo dessas ondas, tá? Então, as microvilosidades funcionam assim, para aumentar a superfície de absorção, principalmente dos nutrientes que estão chegando da nossa digestão, ok? Os desmossomos são fibras que vão estar unidos uma célula à outra, ou seja, eles estão ali para aumentar a superfície de aderência entre as células adjacentes e as superfícies das células, tá bom? Então, os desmossomos servem para que a gente possa unir melhor uma estrutura celular à outra. E as invaginações de base, elas vão estar atuando principalmente nos canalículos renais, são aqui ó, as invaginações de base, que é para que haja um aumento no transporte de água. Os nossos rins desejam, necessitam de água. Eles vão estar fazendo também um processo de reabsorção de água. Eles precisam de água para fazer a filtração do sangue, bem como eles vão reabsorver essa água. Então, as células que estão ali presentes, elas precisam atuar no transporte dessa água. E para isso, eu faço o quê? Ó, aliás, eu não, né? Nossas células elas vão ter essas invaginações de base, ok? Então, vamos ver se a gente aprendeu tudo sobre membrana plasmática? Lembrar para vocês que a próxima aula eu vou falar sobre transporte através de membrana, ok? A gente vai falar sobre transporte passivo, transporte ativo, como é que isso acontece. Bom, o esquema a seguir representa o modelo de organização molecular da membrana plasmática. Então aqui eu tenho a nossa membrana, tem algumas estruturas aqui apontadas. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Esse mesmo tipo de membrana é encontrado em organelas citoplasmáticas. Sim, lembra que eu falei para vocês que essa estrutura de membrana está presente tanto na estrutura de superficial, né, delimitando o espaço celular, bem como em algumas organelas citoplasmáticas, ok? Letra B. 1 indica camada de fosfolipídios. 1. Olha aqui, ó, cabeça e cauda. É o fosfolipídio? É. Então essa ainda não é a que eu vou marcar, que eu tenho que marcar incorreta. Letra C. 2 indica proteína responsável pelo transporte de certas substâncias que atravessam a membrana. 2 é proteína? É sim, 2 é proteína. Então essa também eu não vou marcar. Letra D. Trata-se da membrana de uma célula eucariótica, já que nas células procarióticas há apenas uma camada de fosfolipídios. Vamos ver a letra E para ter certeza se é essa que eu vou marcar ou não. 3 indica carboidrato que forma o glicocálix. 3, essa estrutura aqui. É o glicocálix? É estrutura de carboidrato que pode se ligar à proteína e forma essa estrutura chamada glicocálix. Portanto, a letra D é realmente a falsa, porque eu não vou ter só uma camada de fosfolipídio na membrana, não vou ter somente uma camada de fosfolipídio na célula procariótica, ok? Independente se é eucariótica ou se é procariótica, a membrana é a mesma. Portanto, essa é a alternativa errada. Tem bicamada lipídica, seja numa ou seja na outra. Ok, pessoal? Então, para dúvidas, questionamentos, para rever, curtir, compartilhar essa e outras aulas, acesse o nosso portal colégiointerativo.com.br. Bons estudos!